Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Silvio Paulo e eu trago para vocês hoje uma questão de matemática envolvendo aqui alguns elementos interessantes e eu espero que você consiga entender a explicação que eu vou dar aqui para vocês. Tá bom? Temos aqui 6 fatorial, tudo isso elevado a uma fração, tá? Então nessa fração a gente tem numerador 2 elevado ao cubo e denominador tetração de base 2 e expoente 3. Você consegue resolver essas operações todas e encontrar o valor dessa potenciação? Deixe nos comentários se você já consegue e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Vou fazer bem detalhado, mostrando cada passo para vocês, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Eu trago vídeo todos os dias para vocês e gosto de ensinar matemática. Então, se você gosta também de aprender, venha comigo, se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer o meu trabalho e confira na descrição do vídeo, tem um link para uma apostila de matemática básica. Você que vai fazer o Enem, você que vai prestar um concurso, tem elementos e teoria de muita coisa aqui, né, do ensino médio, ensino fundamental, né, são 47 tópicos para você aprender matemática básica, tá bom? Agora vamos aqui aprender como que resolve essas operações. Começando aqui, decidindo qual operação eu devo fazer primeiro. E aí eu pergunto para vocês, o que eu devo fazer primeiro aqui? A gente sabe das expressões numéricas que tudo que está dentro dos parênteses a gente deve resolver primeiro, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente tem o 6 fatorial que está dentro do parênteses. Esse parênteses não precisaria estar aqui, mas ele está. Como ele está, a gente vai começar resolvendo, então, o 6 fatorial. Lembrando a definição do fatorial e como que se faz essa operação. E é para isso que eu vou utilizar esse cantinho aqui do quadro para ensinar vocês, tá? Então, vamos começar com o 6 fatorial. Primeiramente, o símbolo do fatorial. O símbolo da fatorial é esse símbolo de exclamação, né? Aquela coisa lá da linguagem, né, da língua portuguesa que a gente conhece. O símbolo de exclamação ele vai servir para a gente para nos lembrar da operação do fatorial. Essa operação ela é vista também no ensino médio, né, na parte de permutações, de combinações e tudo mais. A gente vai ver aqui como que se calcula essa operação. Eu vou ensinar vocês, é claro, se você nunca ouviu falar, você vai aprender agora. O 6 fatorial ele tem uma definição muito simples, tá? Não é difícil. Ele vai ser baseado nas multiplicações. E quais são os números que eu vou multiplicar aqui, gente? Eu vou pegar os valores que são menores ou iguais a 6 e vou fazer a multiplicação de todos eles, tá? Os números naturais. Então eu vou fazer o seguinte, vou começar pelo número 6, depois vou multiplicar pelo antecessor do 6, que é o 5, depois multiplico pelo antecessor do 5, que é o 4, e assim vai seguindo até chegar no número 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Então, essa multiplicação toda aqui vai ser o que define para a gente o nosso fatorial, tá? 6 fatorial, então, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então a nossa missão nesse momento é fazer todas essas multiplicações, porque não tem mais nada relacionando com ele, não tem como simplificar, então a gente acaba tendo que multiplicar tudo mesmo. Mas não é difícil, olha para você ver. O 6 fatorial vai ser igual. 6 vezes 5 é igual a 30, né? Tabuadinha. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é igual a 360. E 360 vezes 2 é igual a 720. E por último, 720 vezes o número 1, o resultado então do 6 fatorial é igual a 720. E aí, você já conhecia o fatorial? O 6 fatorial então é igual a 720. Deu para entender como que funcionou essa explicação? Como que funciona essa operação? É sempre assim, se eu tiver fatorial, eu vou multiplicar o número vezes todos os antecessores dele até chegar no número 1, tá? Números naturais, tá? Não entra aqui números decimais, não entra fração, entra somente os números naturais. E para no 1. Definida essa operação calculada, a gente já tem aqui uma parte da nossa resolução. Inclusive, já podemos substituir aqui, né? 720. Tudo isso está elevado a 2/3 sobre tetração de base 2 expoente 3. Vou colocar aqui de novo para a gente, tá? Olha lá. E aí o nosso expoente é meio bagunçado, né? A gente tem duas operações diferentes aqui e a gente deve resolvê-las primeiro, para depois ver como é que funciona esse expoente fracionário, como que eu saio disso, como que eu resolvo isso, essa potência com o expoente tendo uma fração, né? Vamos começar resolvendo a potenciação, que é o número que está no numerador, esse 2 elevado à terceira potência, conhecida aqui a operação
potenciação. É uma matemática básica também, então você já deve lembrar. Então, se você não lembra, ou se você lembra, venha comigo para você acompanhar. Se você não lembra, se você não sabe, eu vou explicar para vocês nesse momento. A potenciação também é baseada em uma multiplicação. Só que aí não é uma multiplicação qualquer. São multiplicações de valores repetidos. A potenciação é uma multiplicação de valores repetidos. Qual que é esse número que repete? É o número que está aqui na nossa chamada base da potência, que é esse 2 aqui. O 3, que é o número que fica no expoente, ele vai nos dizer quantas vezes esse número 2 vai multiplicar por ele mesmo. É a quantidade. Então, o 3 é um quantificador e o 2 é o valor que vai se repetir. Então, em outras palavras, eu vou ter aqui 2 vezes 2 vezes 2. Percebam que agora eu tenho 3 termos numa multiplicação, 3 fatores, perdão, né? Os elementos de uma multiplicação são chamados de fatores, tá? Então, eu tenho 3 fatores 2. Isso que significa essa potenciação. Lembra sempre, 2 é um número que se repete nessa multiplicação e o 3 é a quantidade de vezes que ele se repete. Feito isso, abriu em multiplicação, agora a gente consegue calcular essa multiplicação fazendo a continha básica. Não é difícil, tá? 2 multiplicado por 2 é igual a 4 e 4 multiplicado por 2 é igual a 8. Olha que legal. Já temos uma das nossas operações resolvidas, tá? Temos aqui 6 fatorial 720, 2 ao cubo igual a 8. Até agora tranquilo, né? Chegou o momento da nossa nova operação. É uma operação que não é uma matemática básica, né? Diferente das outras que a gente viu. A tetração, que é esse número aqui, né? Muito parecido com a potenciação, só que o expoente agora está do lado esquerdo. Vou até colocar ele aqui pra gente, ó. Fica 3 no expoente e o 2 na base. Olha lá como que fica. Trocou de lugar o expoente. Ao invés de ficar na direita, ele foi para a esquerda. E como que funciona isso? Será que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A ideia é muito parecida. Essa ideia de valores repetidos, o 3 ser um quantificador, isso tudo se repete. A única diferença é as operações que vão ser baseadas nessa operação de tetração não são as multiplicações. Em primeiro lugar, a gente vai depender essa tetração das potenciações, ou seja, das potências. E como que vai se dar isso? Os números, né, que vão se repetir, o valor que está aqui na base que vai se repetir, ele vai se repetir em uma torre de potências. Base, expoente, 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 quantos for preciso, e essa quantidade vai ser dita pelo expoente, que é 3. Então, nesse caso, definido essa operação, a gente vai ter que 2 na base e 3 no expoente da tetração é igual a 2 elevado a 2 elevado a 2. Então, eu tenho 3 vezes a repetição do número 2, por causa do expoente aqui, e o 2, que é a base, foi o número que se repetiu, certo? Então, a definição da tetração está baseada na potenciação. E a potenciação a gente já conhece, já vimos aqui em cima, e sabemos resolver. Então, primeiramente, a gente tem que perceber que temos uma torre de potências. E isso aqui se caracteriza como uma propriedade chamada de potência de potência. Então, tem uma potência dentro de outra potência. Só que nesse caso sem os parênteses. Então, como que eu resolvo essa potenciação? Vou começar resolvendo de cima para baixo, as primeiras aqui em cima, e aí o resultado disso vai formar o expoente dessa base 2, tá? Essa é a diferença. Se eu tivesse parênteses, daria outra coisa, eu teria uma outra potência de potência, tá? Então tome cuidado com isso, para você não se equivocar e marcar e fizer errado, tá bom? Então 2 ao quadrado é 4, né? Não vou nem abrir a conta para vocês, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é 4. Então temos que 2 elevado a 2 elevado a 2, que é a definição da tetração, é igual a 2 elevado a quarta. Perceba que saí de uma tetração e caí num caso anterior, que é a potenciação. A diferença aqui é que o expoente agora é número 4 e não 3. Eu consigo fazer essa definição e encontrar o valor dessa tetração. Pela mesma definição que está aqui em cima, eu vou repetir agora o número 2 4 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2, 2 e 2. São 4 fatores 2, 4 por causa do expoente e 2 porque a base é 2. Agora é só fazer essa conta. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16.
Muito bem, gente. Calculamos então as 3 operações que estavam aqui nos travando para resolver essa potenciação aqui do início. Temos agora que substituir o 8 no lugar do 2 ao cubo e o 16 no lugar da tetração. Em outras palavras, vai ficar assim, ó. 720 elevado a 8, que é o 2 ao cubo, sobre 16, que é 16 avos, né? Que é o denominador, que é a tetração. Então, olha que diferente que ficou. 720 elevado a 8 16 avos. Agora, gente, ficou bem mais elementar, ficou uma coisa muito mais básica. A diferença, o único problema que a gente encontra aqui, né, são os grandes valores que apresentam nessa operação. Mas existe uma forma de simplificação. Por exemplo, esse 8 16 avos que a gente tem ali, a gente consegue encontrar uma fração equivalente com valores menores, porque a gente pode perceber que o 8 e o 16 eles têm múltiplos e divisores comuns. Eles são múltiplos de um mesmo número, né? Eles têm divisores comuns. E isso nos faz conseguir simplificar. Por exemplo, os dois são números pares, eu consigo simplificar por 2. E sempre que eu faço uma simplificação, né, eu vou dividir em cima por 2, consequentemente vou dividir embaixo, a minha fração vai continuar sendo a mesma, só que representada por um valor menor. Isso é chamado de fração equivalente. São frações que representam a mesma parte do todo. Em outras palavras, é a mesma coisa, são iguais. Só que uma mais simples que a outra. E o objetivo é simplificar, então a gente vai fazer isso, né? 8 dividido por 2 é 4. E 16 dividido por 2 é 8. Olha que legal. 4 e 8. A gente repete o processo. Você pode fazer de uma vez, se você já identifica o divisor comum logo no início, tá? Eu estou dividindo devagarzinho porque tem gente que não consegue identificar logo de cara. E aqui, como tem bastante gente que assiste o canal, eu estou trazendo de forma bem simplificada. 4 dividido por 2 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. E agora a última etapa, né? Continua sendo par, divide por 2 de novo, divide por 2 de novo, e aí vai ficar 1 sobre 2. Olha que simples que ficou, gente. 1/2. Isso quer dizer que 8 16avos é equivalente, ou seja, é igual a 1 sobre 2, devido a essa simplificação que a gente fez. Se você quisesse dividir por 8 logo de início, aquilo que eu falei para vocês, né? Você pode fazer. Eu fiz passo a passo para todo mundo conseguir entender, tá bom? Muito bem. Então, em outras palavras, no lugar do 8 16avos, eu posso substituir o 1 sobre 2. 720 elevado a 1 sobre 2. Olha que simples que ficou. E agora sim a gente consegue partir para a propriedade que vai nos ajudar a calcular esse valor aqui. Expoentes fracionários. Expoentes fracionários são envolvendo aqui uma definição, tá? O expoente fracionário ele tem uma relação com a radiciação, e eu vou mostrar para vocês. Qual é essa relação? Eu tenho que n elevado a sobre b, eu vou ter que, né, uma potência de expoente fracionário é a mesma coisa que a raiz. E agora eu tenho que definir qual que vai ser o índice da minha raiz. O índice da raiz é sempre o denominador da fração. Então, no caso aqui, o b. A base se mantém e o expoente que estava aqui, né, o numerador da fração, ele se preserva dentro da raiz como o expoente da base. Então, eu tenho um expoente fracionário igual a uma raiz de índice b, que é o denominador da minha fração. Em outras palavras, se eu aplicar esse valor aqui, ó, eu vou colocar 720, que é a base, e vou colocar numa raiz. Qual é o índice da raiz? 2, porque o denominador é 2. Então tem uma raiz quadrada, olha só, facinho, né? E o expoente 1, porque é o 1 que é o numerador. Em outras palavras, só para simplificar aqui, fica a raiz quadrada de 720. Agora eu vou ensinar para vocês como que simplifica isso aqui. Embora a raiz de 720 já é uma resposta, né? Já é o valor dessa coisa toda aqui. Mas eu consigo representar essa fração, essa raiz, perdão, por um número menor e mais simplificado. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma fatoração. 720 e vou dividir pelos números primos até chegar no 1. E aí eu vou ter uma fatoração do 720.
720 é um número par, então eu consigo dividir pelo primeiro número que é par e, na verdade, o único primo que é par, né? Que é o 2. 720 dividido por 2 é igual a 360. Divide por 2 de novo, porque ele continua sendo par, vai 180. Vai por 2 de novo, 90. E sempre que for par, eu vou continuar por 2, tá? Até chegar nisso aqui, ó, 45. Já não é mais par. Se não é mais par, eu vou para o próximo primo. E o próximo primo que divide o 45 é o 3. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. E aí o 5 dá para ir por 5, não dá mais por 3, né? E 5 dá 1. Muito bem. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou agrupar de 2 em 2, tendo em vista que a minha raiz é quadrada. Então eu vou juntar potências de 2 em 2, né? 2 ao quadrado. Aqui também 2 ao quadrado, aqui 3 ao quadrado, e aqui o 5 ficou sozinho. Então agora eu vou substituir 5 vezes 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado aqui dentro. E vai ficar da seguinte maneira. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Tendo multiplicação dentro da raiz, a gente consegue fazer uma propriedade também. A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Em outras palavras, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5. Aqui acontece a melhor parte, a simplificação que eu falei para vocês. Raiz quadrada com o expoente 2, todas elas se cortam, menos o do 5, porque ela ficou sozinho. Então, em outras palavras, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3, raiz de 5. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, portanto, raiz quadrada de 720 é igual a 12 raiz de 5. Portanto, 12 raiz de 5 é a resposta do nosso problema, simplificada, inclusive. Se você conseguiu chegar no 12 raiz de 5, parabéns, você conseguiu completar a missão de resolver esse exercício. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido alguma coisa aqui nesse canal. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e de conferir a apostila que eu deixei para vocês na descrição. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã!